Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui neste momento para refletirmos um pouco na palavra do nosso Deus e nós utilizaremos como base dessa reflexão o texto de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Por isso eu já te convido a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, no segundo capítulo, dos versículos 11 ao versículo 14. Na nossa vida cristã, na nossa vida de igreja, é muito comum nós conhecermos pessoas que estão passando por um processo de transformação. Elas lutaram contra vícios, contra pecados, e agora elas estão dentro de um processo no qual elas estão sendo trabalhadas, estão sendo transformadas à imagem do nosso Senhor Jesus. Algumas delas falham, outras falham e depois são bem-sucedidas, algumas são bem-sucedidas já de cara. Mas nesse momento eu queria que você refletisse sobre a sua vida, o seu processo de transformação. Se você tem vivido e tem sido conformado, transformado à imagem do nosso Senhor Jesus. Talvez ao longo dessa caminhada e mesmo no seminário, você lute contra pecados que já há muito você não consegue vencer. Você olha para certas áreas da sua vida e você percebe que há necessidade de transformação. Há necessidade de se parecer mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você olhe para o futuro e não veja uma luz no fim do túnel. Eu queria te lembrar, por meio deste texto, que Jesus transforma. Há esperança para nós porque Jesus transforma as nossas vidas. E por isso eu quero te convidar a então ler a palavra de Deus comigo lá em Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. O texto diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, pedir a Tua direção, a Tua iluminação, para nós entendermos a Tua palavra, sermos transformados por ela e que essa palavra floresça em nossos corações. Pai, aplique esses ensinamentos em nós, para que possamos viver vidas conformados à imagem do Teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus queridos, essa carta é a carta que Paulo escreveu a Tito. E quem foi Tito? Tito foi um homem que foi impactado pelo Evangelho por meio do ministério de Paulo. A certo ponto, Tito ele faz parte agora daquela comitiva missionária de Paulo, ele se torna um companheiro de Paulo no seu ministério e eles plantam igrejas numa ilha chamada Creta. Mas Paulo tem que seguir viagem para suas outras obras missionárias e Tito é deixado ali para que ele pudesse cuidar daquelas igrejas e instituir liderança para aquele povo. Agora Paulo escreve uma carta a Tito para dar algumas diretrizes a Tito sobre o que ele deveria fazer com aquela igreja. E também Paulo exorta Tito para que ele diga ao povo como eles deveriam viver. Aquela região, aquela ilha de Creta, era um local onde as pessoas da igreja eram muito influenciadas pelas pessoas de fora da igreja. Elas ainda viviam vidas muito envoltas em pecado, elas viviam vidas não santas, mesmo dentro da comunhão da igreja. Talvez não seja muito diferente do que nós vivemos aqui hoje. E esse texto que nós vamos refletir nesse momento, ele fala da transformação que Jesus pode operar em nossas vidas. Mas por que nós precisamos de transformação? Quando você olhar para o final do texto que nós lemos, lá no versículo 14, diz que Cristo Jesus, ele se deu por nós para escolher, para separar um povo exclusivamente dele. A palavra de Deus vai dizer que o nosso Senhor, ele está separando, resgatando, salvando um povo para que este povo, essas pessoas vivam exclusivamente para ele. Mas quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que temos vivido as nossas vidas para muitos outros senhores, para muitos outros ídolos. Temos vivido para o ídolo do dinheiro, buscando a fama, buscando a aceitação das pessoas. Temos vivido para os nossos prazeres carnais, para aquilo que surge de dentro do nosso coração, que nós chamamos de pecado.
O ser humano tem um problema que a Bíblia chama de pecado. É aquilo que, segundo Isaías 59:2, nos separa. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O nosso Senhor é um Deus santo e justo e Ele não se mistura com o pecado, mas Ele está separando um povo para Ele. E por isso é que nós precisamos de transformação. Se nós somos o povo de Deus, aqueles que foram transformados, salvos, remidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele primeiro precisa resolver o problema do nosso pecado. Nós precisamos de transformação. Por isso, meus irmãos, Deus, a palavra de Deus no texto que nós lemos diz que Ele resolveu esse problema do nosso pecado. Em primeiro lugar, Jesus, Ele nos transforma, a Bíblia vai dizer, libertando-nos do pecado. Lá no começo do nosso texto diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus, o nosso Senhor, Ele veio a este mundo para demonstrar a sua graça. Graça significa um favor imerecido de Deus, algo que nós não merecíamos, mas que mesmo assim Deus fez por nós. Cristo Jesus, quando Ele se entrega naquela cruz por nós, isso é graça, é um favor que Ele está operando em nosso lugar. Que favor é esse? O texto vai dizer que, lá no final, no verso 14, que Ele veio nos remir de toda a iniquidade. A remissão de pecados. Ele recebe naquela cruz, sobre os seus próprios ombros, os nossos próprios pecados. Ele toma para si os nossos próprios pecados. Ele nos liberta, nos remindo desses pecados. E todos aqueles que creem em Cristo Jesus, todos aqueles que têm os seus pecados lançados sobre os ombros de Cristo naquela cruz, eles estão passando pelo processo de libertação. O texto também diz que Ele também, além de nos remir de toda iniquidade, Ele nos purifica. A obra de Cristo Jesus, ela não só retira de nós o nosso pecado, mas ela traz purificação. Quando nós estamos em Cristo, quando nós recebemos essa libertação, essa transformação de Jesus, Deus olha para nós e vê um povo puro. Por isso é que Deus separa um povo para si. O amor de Deus é tão grande que Ele veio e resolveu o problema do nosso pecado, lançando sobre Cristo, lançando a justiça de Cristo sobre nós, e nós agora somos diante de Deus purificados. Jesus nos transforma, libertando-nos do pecado. Talvez você olhe para o seu pecado hoje e você acha que não há solução para ele. Você já caiu tantas vezes, você já falhou tantas vezes. Talvez você esteja procurando a purificação, a libertação dos pecados de uma outra forma. Você esteja tentando barganhar com Deus, procurando nas boas obras, procurando na sua fama, no seu fazer, aí no seminário, seu fazer teológico, vencer esse pecado que há dentro do seu coração. Mas, meu querido, Jesus, Ele morreu naquela cruz para nos transformar. A primeira obra que Ele opera em nós para nos transformar é nos libertar do pecado. E eu queria trazer uma ilustração para mostrar um pouquinho sobre como é essa transformação que Jesus opera e o segundo passo dessa transformação na nossa vida. Imagine uma sociedade escravocrata. Naquela sociedade havia um escravo que era terrível. Ele não só era rebelde contra o seu senhor, ele não só havia passado na mão de inúmeros senhores que não o quiseram mais, como ele também matava seus próprios companheiros, ele ateava fogo nas plantações, era um homem terrível devido à amargura do seu coração. Então ele é deixado no mercado de escravos por um preço pífio, porque ninguém queria comprar aquele escravo. Em determinado momento, o rei daquele local sai para comprar um escravo no mercado de escravos. Ele tinha dinheiro para comprar qualquer escravo ali. E aquele mercador, dono do mercado, o tentava convencê-lo a comprar bons escravos, mas ele queria comprar aquele, o terrível, que era desprezado por todos. Não conseguindo convencê-lo, o rei vai e compra então esse escravo e o coloca na sua carruagem. Esse escravo, já sem mesmo conhecer aquele rei, começa a cuspir contra ele, falar palavras ruins contra ele, xingá-lo, ameaçar ele e a sua família, mas esse rei permanece calado e leva esse escravo diante de um cartório. O escravo não entende o que ele está fazendo ali naquele local, mas o rei dá uma ordem para o escrivão. Ele diz o seguinte: escreva aí, faça um documento, uma carta de alforria,
uma carta de libertação. Eu vou libertar esse escravo. Aquele escravo olha para o rei, não entende nada do que está acontecendo, mas aquele rei ordena aquele homem a fazer essa carta de libertação. Logo que este homem termina de escrever a carta de alforria daquele escravo, o rei diz mais uma coisa. Ele diz: escreva um segundo documento, escreva uma segunda carta. Agora uma carta de adoção. Eu vou adotar esse escravo para minha família. Ele vai passar a partir deste momento a ser o meu filho. Aquele escravo que nunca havia recebido amor de ninguém, ele se prostra aos chãos, se ajoelha e começa a chorar. Ele agora é o filho do homem mais poderoso daquele lugar, do rei daquele local. Esse escravo grato a este rei abraça o rei e agora no seu retorno para a casa do rei, uma grande dúvida se passa na sua cabeça, uma grande tensão, um grande conflito no seu coração. Como eu vou viver na casa desse rei? Eu sou um escravo, eu tenho jeito de escravo, eu falo como escravo, eu penso como escravo, eu não tenho jeito de príncipe, eu não tenho jeito de rei. Talvez eu vou fazer alguma coisa errada, talvez eu vou frustrar o meu pai agora, o rei. Mas, meus queridos, naquela casa, naquele local, esse escravo não seria o filho único do rei. Esse escravo teria um irmão mais velho, um príncipe de verdade, que sabe o que é ser filho do rei, que sabe o que é ser príncipe, que sabe viver uma vida de fato de filho. E esse irmão mais velho é quem vai ensinar esse escravo a agora ter jeito de filho, falar como um filho e agir como um filho do rei. Na nossa vida é a mesma coisa, nós somos libertados da escravidão do pecado, mas nós não sabemos a viver como filhos de Deus. Nós passamos tanto tempo servindo a tantos senhores nas nossas vidas, mas agora nós temos o nosso Senhor Jesus, que caminha do nosso lado. E é isso que esse texto vai nos dizer. A sequência do texto diz que a graça de Deus, ela nos educa. A palavra educando-nos aí significa um tutor, um professor, alguém que está sempre ao nosso lado. Não um tutor só que nos ensina uma vez na semana, mas é alguém que está a todo momento nos ensinando a viver para o nosso Senhor. A graça de Jesus Cristo é como aquele irmão mais velho que está a todo momento do lado daquele escravo, ensinando agora como viver essa nova realidade. O texto diz que essa graça de Jesus, ela nos transforma ensinando-nos a vencer as tentações. Jesus nos transforma libertando-nos do pecado e agora ensinando-nos a vencer as nossas tentações. E de que forma Jesus nos ensina a vencer as tentações? O texto diz que primeiro é negando a nossa impiedade. A vida ímpia é uma vida sem Deus, é um estilo de vida que não leva conta ao Senhor e por isso vive uma vida de idolatria a tantas coisas que eu já mencionei, como o dinheiro, como o sexo, como os prazeres, como a fama, como a autoaceitação. E também o texto nos diz que ele nos educa a negar as nossas paixões mundanas, os prazeres da carne, os nossos desejos pecaminosos. O desejo pecaminoso de bebedeira, de glutonaria, de egoísmo, de discórdias entre os irmãos. A graça de Jesus nos mostra um caminho muito melhor do que esse. Enquanto o mundo nos diz que quanto mais dinheiro eu tiver, mais seguro eu estarei, de que as pessoas vão me amar mais, de que eu vou me sentir mais completo, a graça de Deus me mostra que não, que eu só vou me sentir completo, que eu só vou ter segurança de fato quando eu estou nos braços de Deus. O mundo diz que quando eu tiver satisfação sexual, eu vou ser bem, eu vou ter alegria, eu vou ser bem preenchido, eu vou me sentir satisfeito, eu não vou precisar de mais nada. Mas a graça de Jesus nos mostra um preenchimento, uma satisfação muito melhor. A graça de Jesus nos conecta ao Deus vivo, ao Deus que nos dá vida, ao Deus que nos dá paz, ao Deus que nos dá consolo. Além da graça de Deus, eu não preciso de nada. Nós nos lembramos de Paulo, ouvindo as palavras de Jesus. A minha graça te basta. Jesus nos ensina a vencer as nossas tentações. E Jesus te chama a vencer seus ídolos hoje. Quais são seus ídolos, os prazeres que você tem seguido? A graça de Deus é muito melhor. E ela nos ensina dia a dia. Mas além de nos ensinar a vencer as tentações, a graça produz algo em nós. A graça produz algo positivo em nós. Não só negativo no sentido de negar os nossos ídolos, as nossas paixões, mas algo positivo. Uma vida agora onde todos os nossos relacionamentos são restaurados.
Jesus também nos transforma, restaurando os nossos relacionamentos. O texto vai dizer que nós somos ensinados pela graça de Jesus para viver neste século de forma sensata, de forma justa e de forma piedosa. De forma sensata, eu tenho sabedoria, eu tenho domínio próprio, eu sei lidar comigo mesmo, eu sei lidar com as minhas angústias, com as minhas emoções, com as minhas dúvidas, com os meus sonhos, com os meus planos. Jesus nos ensina a lidar com as nossas crises, com os nossos problemas. Mas Jesus também nos ensina a lidar com o próximo, viver de forma justa, com justiça ao próximo, com amor ao próximo. Eu entendo pela graça de Cristo que o meu próximo é alguém como eu, necessitado de Deus, alguém pecador, alguém que é digno de perdão, alguém que merece o meu amor. E também a palavra de Deus nos ensina que nós vamos viver de uma forma piedosa. O meu relacionamento não só comigo mesmo, não só com o meu próximo, mas também com Deus. O nosso relacionamento com o Senhor, a vida de devoção, a vida piedosa é restaurada. Enquanto antes nós não tínhamos acesso a Deus, havia uma barreira entre nós e o Senhor por conta do nosso pecado. Agora nós temos uma vida com Deus, na qual Ele caminha do nosso lado. Meus queridos, Deus ele não só faz uma parte da transformação, mas Ele restaura toda a nossa vida. Além dos nossos pecados, Ele trabalha nos nossos relacionamentos, restaurando esses relacionamentos. Como que você lida consigo mesmo? Você lida consigo mesmo olhando para a graça de Cristo Jesus? Ou talvez você está olhando só para os seus pecados, para as suas falhas, para o seu jeito e para as suas limitações? Muitas vezes não vemos a luz no fim do túnel porque deixamos a graça de Deus de lado e não aplicamos na nossa vida. Como você lida com o seu próximo? É de acordo com a graça de Deus ou de acordo com os erros do seu próximo? Com as limitações dele? Com a mágoa e a amargura que muitas vezes você tem dentro do seu coração? E com relação a Deus, você age de forma legalista? Ou você ignora Deus? Você deixa Deus de lado? Deixe a graça de Deus reinar nos seus relacionamentos. Deixe Jesus transformar cada um dos seus relacionamentos. Talvez tenha algum tipo de relacionamento com alguém específico, ou com você mesmo, ou com Deus, que precisa ser restaurado neste momento. Deixe Jesus transformar os seus relacionamentos. E meus queridos, Deus não nos deixa vivendo neste mundo simplesmente sem nenhuma esperança. O texto conclui e termina dizendo que nós temos uma esperança. Jesus nos transforma, também nos dando uma esperança. A quarta maneira pela qual esse processo de transformação que Jesus opera na nossa vida se dá, é porque Ele nos dá esperança. Agora, Ele diz que nós devemos viver neste presente século, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Lá no passado, Cristo veio para morrer pelos nossos pecados, para tirar essa barreira que nos separava de Deus, para que nós vivêssemos neste momento já com Deus, já experimentando as realidades do reino de Deus. E futuramente nós vamos experimentar essa realidade completa e plena do nosso Senhor. Nós temos uma esperança vívida, algo que nos motiva, algo que diz que no final essa transformação vai ser completa. O pecado vai ser deixado de lado, os ídolos vão ser destruídos, os prazeres pecaminosos do meu coração vão ser apagados. E nós vamos viver agora a plenitude de vida eterna com o nosso Senhor. Essa vida que nós vivemos, cheia de sofrimento, cheia de dúvidas, muito transitória, ela vai se acabar para dar início a uma nova vida eterna, de alegria e paz com o nosso Senhor Jesus. Essa esperança deve nos motivar a viver. Essa esperança deve nos motivar a caminharmos na transformação que Jesus está operando em nossas vidas. Talvez você tenha se esquecido de que Cristo vai voltar, ou o retorno de Cristo é apenas um fato teológico da nossa escatologia, algo que explica algumas coisas, mas que não traz motivação e esperança para nós. Talvez esse seja o momento para que nós coloquemos novamente a esperança da salvação e do retorno de Cristo em nossas vidas, para que esse retorno e essa esperança nos motive a caminhar pela graça do nosso Senhor. Você passa tempo com esse Deus que você viverá a eternidade? Você está se preparando e tem essa esperança ardente dentro do seu coração pela volta de Cristo? Com certeza, quando nós vivemos
olhando para Cristo, olhando para o seu retorno, com essa esperança ardente no nosso coração, a santificação e essa transformação que Deus opera em nossos corações vai ser muito mais frutífera em nós mesmos. E depois dessa transformação e desse processo que Jesus opera em nós nos tornamos um povo que é exclusivo de Deus e que é zeloso de boas obras. O texto termina dizendo que essa transformação que Jesus opera nos faz pessoas zelosas. Essa é a conclusão dessa transformação que Jesus opera em nós. Nós vivemos uma vida agora ansiando por operar as boas obras de Deus em nós. Boas obras aqui não tem a ver só com ajudar a senhorinha a atravessar a rua ou fazer obras de caridade, isso também está incluído, mas significa muito mais. Significa uma vida totalmente dedicada a Deus, em que cada pensamento, cada ação, tudo o que eu faço, os meus sonhos são dedicados ao Senhor. Eu vivo aquela vida que Deus preparou para que nós vivêssemos. O termo zeloso aqui é muito forte, queridos. Imagine uma criança que ama jogar futebol e num certo dia seu pai chega para ela e diz: olha, amanhã à tarde você pode chamar todos os seus amigos. Eu aluguei o campinho ali do bairro, comprei bola nova, equipamentos novos, para que você fique a tarde inteira com seus amigos jogando futebol. Essa criança vai ficar entusiasmada, ela não vai conseguir dormir, ela já vai colocar a sua roupa do futebol no dia anterior, ela vai começar a se alongar, porque ela está entusiasmada, ela espera, ela quer, todo o ser dela espera por aquele momento. Queridos, essa é a força desse termo. Nós devemos viver vidas entusiasmadas, zelosas, por viver a vida que Deus tem para nós. A vida que Deus tem para nós e a vontade que Deus tem para nós é boa, perfeita e agradável. E é a ela que nós devemos seguir. Jesus transforma. Jesus transforma a sua vida. Jesus transforma a minha vida. Jesus nos transforma libertando-nos do pecado, ensinando-nos a vencer as tentações, restaurando os nossos relacionamentos e dando-nos esperança. Por isso, olhemos para Cristo. Vivamos uma vida focadas no Evangelho de Jesus, sendo transformados e vivendo em Jesus, o nosso Senhor. Vamos mais uma vez orar, meus queridos. Senhor Deus, ó que graça maravilhosa que o Senhor tem para nós, ó Pai. Graça que não nos deixa nos nossos pecados, mas que nos salva e nos transforma dia a dia, para que nós vivamos uma vida para o Senhor, Pai. Me ajude, Deus. Preciso melhorar tanto, Senhor. Tanto, Pai, que ainda há para ser transformado em meu coração, em minhas atitudes. Ajuda os meus amigos, que também precisam ser transformados. Senhor, todos nós precisamos da Tua graça, que nos ensina dia após dia. Transforme as nossas vidas, transforme os nossos corações, ó Pai. Nos ajuda a olhar para Ti, para a esperança do Teu retorno, para a Tua graça, e termos a nossa vida e os nossos relacionamentos transformados, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido.